Paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, vive. Pastor Cido, paz do Senhor. Pastora Andréia. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão entrando. Boa noite. Pastor Pierre, paz do Senhor. Pastora Elsa, paz do Senhor. Bem-vindos. Cunhadinha Irlanda, paz do Senhor, bem-vinda. Amém, pastor. Deus vai trabalhando, né? Aleluia. Paz, Isamara. Paz do Senhor. Suzana Alves. Paz do Senhor, os irmãos estão entrando. Nós vamos dar início, vamos estar... Irmã Cleia, paz do Senhor. Irmã Emília. Deus proverá. Amém, vamos dar início com oração. E logo vamos nos direcionar à palavra de Deus nessa noite. Eu creio que o Senhor, Ele já tem reservado coisas especiais para nossas vidas nessa noite. Conforme a vontade dEle, a supremacia dEle, Ele já reservou para esse dia a porção de hoje. E eu creio que todos nós, inclusive eu, né, seremos muito abençoados, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, né? Quando a palavra de Deus é falada, é dita, ela sempre vai cumprir com o objetivo pelo qual ela foi falada. Amém? Vou tirar o som aqui. Aleluia. Aleluia. Vamos orar para que o Senhor venha e fale conosco, ilumine nosso pensamento, nossa mente. Amém? Todos os irmãos sejam muito bem-vindos. Em nome de Jesus, o meu tio lá de São Paulo, Edu. Bem-vindo, paz do Senhor. Olha, peso, hein? Aqui a responsabilidade agora aumentou. Deus abençoe. Amém. Santo Deus, Paizinho querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos pela tua bondade. O Senhor é fiel e justo, Senhor, em ti está todo o poder, todo o domínio, toda a autoridade está sobre o Senhor. E o Senhor tem tudo sob controle de tuas mãos. Pai, que em nome de Jesus, nessa noite, nós possamos nos colocar em tua presença, Senhor, para que possamos ser trabalhados por ti, para que possamos ser moldados, para que o Senhor venha e acalente o nosso coração através da tua palavra, através, Senhor, da tua palavra que nos dá consolo, que nos corrige, que nos dá, Senhor, a certeza de dias melhores na glória. Senhor, nós sabemos que o Senhor se aproxima, nós sabemos que estamos caminhando para uma vida eterna contigo, Pai. Somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor já fez pela nossa vida nesse dia. Que em nome de Jesus a tua palavra venha ser nosso alimento neste momento. Que possamos, Senhor, sair deste tempo de uma forma melhor, Senhor. Daqui entramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, nós hoje vamos falar sobre paciência. Na última vez que eu falei aqui, nós falamos sobre paz, né? Falamos um pouco sobre paz, a paz de Deus que excede a todo entendimento, aquela paz que nós devemos buscar, que devemos praticar, que devemos colocar em evidência na nossa vida como fruto do Espírito, né? E hoje nós vamos falar sobre paciência. É um assunto muito pertinente para esses dias que nós vivemos hoje, né? Esses dias em que estamos isolados, em que muitas pessoas estão dentro de suas casas e por circunstâncias umas ou outras, às vezes vem muita impaciência e nós vamos ver como a paciência é importantíssima na nossa vida, na vida do ser humano. A paciência é algo muito importante e na vida do cristão ela não é uma opção, né? Quando nós vemos na Bíblia sobre paciência, nós vamos ver Tiago falando aqui, ele vai dizer sede pacientes. Ele não está dando opção. Se por acaso vocês
se der, vocês sejam pacientes. Ele está falando, seja paciente. Então, nós vamos ver como é importante na nossa vida a paciência. Nessa semana eu estava pensando, orando sobre o que poderia falar e esse assunto de paciência é algo que me chamou a atenção. Então, nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor sobre esse assunto, sobre esse aspecto, como fruto do Espírito, mas como ordenança divina, ordenança daquele que nos colocou aqui neste mundo, nessa terra, por um propósito, um objetivo. E é debaixo dessa graça que nos foi alcançada que nós vamos falar nessa noite. Então, se você tem sua Bíblia em suas mãos nesse momento, por favor, abra em Tiago, né? Tiago, no capítulo 5, nós vamos ver alguns versículos, a partir do versículo 7 até o versículo 11. Nós vamos falar, aqui vai falar sobre exortação à paciência, acerca do juramento, da oração e da conversão de pecadores. Então, nós vamos ficar apenas na exortação à paciência, amém? Então, Tiago, no capítulo 5, versículo 7, vai falar, a partir do versículo 7, vai falar: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está às portas. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, Tiago aqui, ele estava falando para a igreja. Alguns acreditam que essa igreja era a igreja da dispersão, estava dispersa devido o martírio ali de Estevão, ou ele estava escrevendo para a igreja ali em Jerusalém, né? Ao qual ele estava cuidando, havia cuidado, ele estava escrevendo para essa igreja. No entanto, o que nos convém falar é que essa igreja, essas pessoas estavam tendo alguns problemas. A carta de Tiago é uma carta totalmente prática, pedagógica, onde a gente consegue aprender, tirar lições práticas para a nossa vida, né, cristã, para a nossa vida cotidiana, para o nosso crescimento espiritual. Então, quando ele vem falar aqui sobre paciência, no capítulo 1 também, ele fala já sobre um pouco sobre paciência. Depois ele vai falar sobre sabedoria, ele vai falar sobre a língua. E são porções preciosas de prática para a nossa vida cristã. Então, se você tem tempo, né, nós temos agora, conseguimos um pouco mais de tempo, leia e medite na carta de Tiago, porque ela é muito preciosa para o nosso tempo. E hoje, nós vivemos em um mundo que paciência é algo que se torna precioso, né? Nós vivemos em um mundo em que, de repente, tudo parou. E as pessoas não conseguem lidar, porque de repente toda aquela pressa, aquela correria, uma coisa atrapalhando a outra, de repente tudo parou. E como é que a gente lida com com o tempo em que a gente corria e de repente tem que parar de correr? Com o momento em que a gente estava ali sempre na pressa, sem paciência, de repente tem que parar, né? Então eu acredito, como já falei, muitos irmãos falaram, o Senhor separou esse tempo para muitas coisas acontecerem na vida, né? No intelecto, na mente, no coração das pessoas. E nós, como cristãos, somos levados a meditar sobre paciência. É um tempo, é um mundo em que nós vivemos a pós-modernidade, né? Onde nós vivemos em volta
do eletrônico. É tudo muito rápido, né? Como se diz, aquela geração micro-ondas, é tudo pro minuto, né? Se nós fazemos um trabalho, a gente quer que começar um trabalho hoje, já terminar amanhã, porque quem contrata quer um serviço rápido. Se nós vamos para sair e comer em algum lugar, esperamos que seja um atendimento rápido. Então, tudo gira em torno da velocidade, tudo gira em torno da ativação. O mundo é um tempo ativista, de pessoas que querem as coisas para ontem. E nós muitas vezes nos deparamos com situações em que nossa paciência é provada. Todos os dias nós nos deparamos com situações em que nossa paciência é colocada à prova de alguma maneira. Pode ser uma maneira muito radical, pode ser uma maneira mais branda. Porém, sempre vai nos fazer pensar e lembrar o quão devemos ser pacientes, né? Eu anotei aqui algumas coisas sobre o mundo, sobre essa pós-modernidade que nós vivemos, que é até chamada de uma geração, de um tempo, de uma geração líquida. Nada é concreto, nada se completa. Então, alguns até se perguntam como vai ser o futuro, né? O tempo vai passando e as pessoas, nós vemos que as pessoas vão se tornando menos consistentes, sem ideais, sem ideologia. Na verdade, tudo é possível, tudo se pode. Eu estava vendo há um tempo atrás uma entrevista de duas atrizes famosas e uma delas falando que agora existe um grupo que não é ele nem ela. Eles não se definem, nem é ele nem é ela. E aí ela falando que tinha amigos que fazem parte desse grupo e agora são elos, né? Então você não chama ele nem ela, você chama elos ou você chama eles. Então, nós paramos para pensar, para observar a que ponto estamos caminhando, a que ponto a humanidade está chegando, né? Não existe mais uma base, não existe raiz, não existe mais preceitos, princípios foram quebrados, né? Com o passar do tempo, toda essa questão da pressa, as pessoas não conseguem parar mais para analisar e apreciar princípios, valores se perderam. Então, nossa geração hoje está vivendo essa época que eles chamam de uma geração líquida, sem consistência. Mas nós como cristãos, né? Nós como crentes nessa terra, nós somos sal, nós somos luz, nós somos aqueles que fazem a diferença. Nós somos aqueles que mesmo em um tempo em que as pessoas querem tudo para ontem, que existe muita rapidez, a falta de paciência é terrível, nós somos aqueles que mostramos que é preciso e é possível ser paciente, sim. Nós precisamos ter essa paciência que não vem de nós, porque o mundo pressiona todo o tempo. Em todo o tempo, na TV, a mídia está nos pressionando a sermos rápidos, nos pressionando a não ter calma, né? Tentando colocar sempre em teste a nossa paciência. Mas nós como fruto, nós como cristãos, como aqueles que foram enxertados na videira, nós somos diferentes e a nossa paciência ela tem que ser visível, né? Nossa paciência ela tem que ser visível no nosso modo de viver. Como nós encaramos as situações, como nós estamos encarando essa situação que estamos vivendo. A paciência ela é tão tremenda que no final nós vamos ver o que foi a paciência de Jó, né? Que ele vai falar aqui. Então, nós, como cristãos, precisamos meditar e entender mais sobre paciência. Então, no começo, ele vai dizer assim, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Então, ele vai falar para nós que a nossa paciência ela não é medida apenas por um tempo ali imediato. A nossa paciência tem que começar hoje e ela tem que prosseguir até que o Senhor venha. Ele estava falando, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Talvez aqueles irmãos estavam com pressa para que o Senhor voltasse, estavam sendo afligidos, né? Eles estavam sendo afligidos, perseguidos, a igreja estava sendo perseguida, então a pressa para que o Senhor voltasse, para que tudo aquilo passasse, era grande. E Tiago vem falar para eles, irmãos, sejam pacientes, mas não só hoje, não só durante essa situação, mas sejam pacientes até a vinda do Senhor.
E aí ele começa a dar exemplo de paciência. Então ele começa a falar aqui sobre o lavrador, né? Um lavrador, um homem que ele não é paciente, ser um lavrador, cuidar da terra é muito difícil para ele. Porque como lavrador, como alguém que cuida da terra, ele tem que arar a terra, ele precisa lançar a semente, ele precisa cuidar dessa terra. Tá dando mãos, mas eu espero que dê certo. Então ele tem que cuidar da terra, ele precisa alimentar essa terra. Porém, quando ele vai falar aqui que o lavrador, ele espera pelo precioso fruto da terra, o precioso fruto da colheita, ele tá falando que o lavrador, ele faz a parte dele, mas é necessário que ele espere que venham as chuvas, né? Que são as chuvas temporã e as chuvas seroide, as primeiras e as últimas chuvas. Vai vir aquela chuva que vai regar aquela semente, vai fazer com que essa semente germine, e isso não depende do lavrador. Isso não depende daquele que lançou a semente na terra e que está cuidando dela. Então, a partir do momento que ele fez a sua parte, agora é necessário que ele espere com paciência essas chuvas. E existem alguns riscos, né? Existem algumas situações que ele pode se submeter enquanto espera. A Bíblia vai falar em Hebreus, no capítulo 10 de Hebreus, no versículo 36, vai dizer assim: porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Paulo está nos dizendo aqui, provavelmente, Paulo foi quem escreveu Hebreus, está nos falando aqui que depois que nós fizermos aquilo que o Senhor nos determinou fazer, com paciência vamos esperar a promessa, né? Porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, como lavrador que lança a semente, como lavrador que faz a parte dele, aquilo que lhe é cabível fazer, ele lança a semente na terra, ele cuida do arado, ele faz todo o preparo para poder a semente ter ali espaço, para poder a semente poder germinar bem. Após ele ter feito isso, ele faz o quê? Ele espera pacientemente no Senhor. Porque quando ele descansa e ele espera que venham as chuvas, as primeiras chuvas e as últimas chuvas, ele está demonstrando que ele confia naquele que criou todas as coisas. Ele começa a demonstrar nisso uma paciência incrível naquele que é o dono de todas as coisas. Hoje nós sabemos que a agricultura tem várias outras circunstâncias, né? Nós temos irrigação, tem todo um processo moderno para isso. Porém, se durante esse processo da irrigação vier chuva demais, por exemplo, pode destruir a lavoura. Quantas e quantas circunstâncias da natureza fizeram com que pessoas, donos de fazenda, donos de terra, perdessem sua colheita ou alterassem o valor lucrativo final daquela colheita. Então, independente da tecnologia usada ou não, o tempo é o Senhor quem determina. O tempo daquilo, o processo da semente germinar até ela crescer e dar o fruto, é o Senhor quem determina. Porque o Senhor é quem tem controle absoluto sobre todas as coisas, inclusive sobre a natureza, inclusive sobre a chuva, inclusive sobre o sol. Então, a paciência do lavrador. Tiago, o primeiro tipo de paciência que Tiago nos fala aqui é a paciência do lavrador. Sejam pacientes como é o lavrador, que planta, que lança a semente, mas ele espera, né? Então, diretamente, ele vai primeiramente aqui falar sobre a paciência do lavrador. Salmos 40, né? Todo mundo conhece Salmo 40, versículo 1, que vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, primeiro eu esperei com paciência no Senhor, e aí ele se inclinou para mim, até que eu ouvi o meu clamor. Não é? Agora, existe também outras circunstâncias. Muitas vezes que essa plantação ela pode não dar certo, mas além da espera que o lavrador demonstra, que Tiago quer nos dizer aqui, também existe a questão de que, por acaso não der certo, ele não vai desistir.
porque a família dele depende daquilo. Ali vem as rendas dele dependem daquilo. Então, se de repente essa primeira colheita não der certo, irmão, planta de novo. Se por acaso alguma coisa interferiu na colheita, planta de novo, lança semente, não desista. Como aquela mulher que estava ali diante do juiz, todos os dias ela pedia, todos os dias ela clamava, e esse juiz, não conseguindo mais ouvir o clamor dela, ele falou, eu vou parar tudo e eu vou atender essa mulher. Quanto mais o Senhor. Então, se não der certo, o lavrador ele precisa ter paciência para plantar de novo. Ele precisa ter paciência para recomeçar e crer que o Senhor vai prover. É essa paciência que Tiago estava falando para eles. Sejam pacientes como o lavrador é paciente. Em seguida, no versículo 8, ele vai dizer, sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração. E isso é muito lindo, porque nós vemos que a paciência fortalece o coração. É tão incrível ver como o Tiago ele precede o nosso tempo. Há 2000 anos atrás, Tiago já falava sobre o benefício da paciência para a nossa saúde, por exemplo. Ele vai dizer que a paciência, ela é benéfica para o coração. A paciência fortalece o coração. A falta de paciência, ela produz estresse. A falta de uma pessoa que ela não consegue ter paciência, ela é ansiosa. A pessoa que não consegue ser paciente, ela é agitada, é estressada. A falta de paciência na vida do ser humano é algo que faz muita diferença no bem-estar dele. A medicina é comprovado hoje, estudado, que o nosso estado espiritual contagia muito a nossa vida, a nossa saúde, tanto física quanto a saúde da alma, né? Quanto a nossa saúde emocional. Então nós vemos o quanto é importante esses atributos, porque isso é um atributo de Deus. Deus ele é paciente. Moisés, quando fala com Deus, fala da paciência de Deus, né? Quando Moisés vai falar com Deus, ele vai dizer o Senhor que é um Deus paciente. Então fala para Deus, o Senhor é paciente, então olha para nós. Então isso é um atributo de Deus que ele deseja e ele diz que nós devemos desenvolver. Como fruto do Espírito é algo que precisa ser desenvolvido, como a paz que nós falamos da última vez. Então nós precisamos entender a paciência, o quanto é importante nesse tempo para a nossa vida e quanto é importante para a nossa saúde, para a nossa saúde, o nosso corpo, a nossa alma e para o bem-estar em comum no geral, né? Então, aqui em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 8, parte B, e o versículo 9 vai dizer assim, um espírito paciente vale mais que um espírito orgulhoso. Não cedas prontamente ao espírito de irritação. É no coração dos insensatos que reside a irritação. Então, aonde é que está o nosso problema? Está no coração. Então, quando nós somos pacientes, nós começamos a fortalecer o nosso coração contra as circunstâncias da vida. Nós começamos a fortalecer o nosso coração quanto aquilo que nos sobrevém. Muitas vezes, indisposições pessoais. Quando nós trabalhamos paciência na nossa vida, nós vamos começar a lidar com situações de uma forma diferente. E nós, como cristãos, precisamos produzir isso, precisamos ser esse sal da terra. O sal, ele conserva. E a paciência, uma pessoa paciente, ela consegue conservar uma situação, uma relação que muitas vezes poderia ter sido quebrada, poderia ter sido destruída. E muitas vezes, por alguém que está com paciência, consegue lidar com aquilo de uma forma diferente, faz com que essa relação se estenda. E é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor, ele é o supremo lavrador. Deus é aquele que é o supremo lavrador. É aquele que ele é o dono da vinha, é aquele que planta a vinha. E com isso o Senhor plantou em nós. Nós devemos frutificar. O Senhor plantou em nós, através do Espírito Santo, o fruto do Espírito. E aí nós vimos também na última vez que falamos que a paz, né? Nós vimos que a paz ela vai frutificar no momento certo.
como diz ali no Salmo 1. Então, agora é a paciência. Então, o Senhor plantou em nós paciência para que frutificássemos, para que fôssemos frutíferos nele, como árvore que está plantada junto a ribeiros. E ali em João, no capítulo 15 de João, Jesus vai falar assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ele é o agricultor, o supremo agricultor. Todo ramo, porém, que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais frutos. O que é o podar do Senhor? Né? Nós não podemos frutificar se nós não passamos pelos testes. Você não tem como exercitar a paciência na sua vida se você não passa por situações que exijam paciência. E muitas vezes, o Senhor, Ele quer trabalhar na nossa vida dessa forma. São com as coisas pequenas e muitas vezes Ele nos permite passar por situações maiores, mas que venham provocar em nós paciência, né? Essa paciência que só através do Espírito Santo nós podemos ter. E nós sabemos de situações tão tristes, tão terríveis, muitas vezes por causa de falta de paciência. Hoje mesmo nós comentamos aqui um casal que aparentemente era completo, era um casal que ninguém tinha nada o que dizer. Porque o marido era aquele que servia a esposa, mas por falta de paciência, por situação, e claro, envolve toda a circunstância de que a pessoa não serve a Deus e tem toda uma situação, mas por causa de falta de paciência aconteceu um assassinato, suicídio e homicídio e suicídio. E nós vemos como isso gira em torno das pessoas e como o diabo ele trabalha de uma forma terrível a tirar a paciência do ser humano. Porque nós não somos dotados de paciência, né? A paciência não é uma virtude humana. Se fosse uma virtude humana, com certeza não estaria ali em Deus. Mas é uma virtude de Deus que determinou para nós essa porção. Que nós tenhamos e possamos praticá-la cada dia na nossa vida. De uma forma plena, de uma forma saudável, de uma forma visível. A palavra de Deus, ela é prática. A palavra de Deus é prática para nossa vida. Se eu ouço a palavra e eu não a pratico, eu sou como aquela semente que foi lançada, mas ela não germinou ali, quando fala em Lucas e em Marcos. Então nós temos que ouvir a palavra, ela tem que entrar no nosso coração e nós precisamos frutificar aquilo que vem dela. Então nós precisamos praticar a palavra de Deus. Então ele vai dizer que essa paciência, ela fortalece o nosso coração. A minha e a sua vida foi feita, Deus nos fez para darmos frutos. Nós somos feitos para frutificar. Nós não fomos feitos para ter uma vida estática onde nada se vê. Até porque se nós não frutificamos, se o Espírito Santo não trabalha na nossa vida e nós não olhamos para nós produzindo o fruto do Espírito, com certeza o diabo que está ao nosso derredor como leão, procurando aquele a quem ele deseja tragar, ele vai encontrar uma brecha. E o fruto do Espírito é justamente para combater a obra da carne. O fruto do Espírito é justamente para nos deixar fortes no Senhor. Para nos deixar caminhar nessa terra de uma forma em que o diabo não nos alcance. De uma forma que ele não nos atinja, não nos aflinja, né? E nós vamos ver como isso se dá, essa questão da paciência aqui. E ele vai falar, porque já a vinda do Senhor está próxima. Seja paciente, a vida do Senhor está próxima, o Senhor está voltando. Seja paciente, caminhe uma milha a mais. Se é necessário caminhar uma milha a mais, caminhe uma milha a mais. O Senhor está próximo. Em seguida ele vai falar no versículo 9, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Nesse versículo 9, Tiago começa a falar aqui sobre a paciência entre os irmãos, né? No Salmos 133, do versículo 1 a 3, vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso, aquele fruto que o lavrador espera. Tiago vai dizer que ele é precioso.
Ele espera porque é precioso. E aqui ele vai falar para os irmãos não se queixarem uns dos outros, porque a união entre os irmãos, ela é preciosa. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla de suas vestes, como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde o Senhor ordena a bênção na nossa vida, irmãos? É na unidade. O lugar aonde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre é na comunhão, é na unidade entre os irmãos. Então, por isso, Tiago vem e fala para nós, irmãos, não fazeis queixas uns dos outros. Por que vocês não façam queixas uns dos outros? Para que não sejas condenado. Eis que o juiz está às portas. Nós não precisamos tentar justificar-nos uns aos outros em queixas. O Senhor, Ele é o justo juiz, Ele é aquele que todas as coisas veem. Então, Tiago está falando para a gente se é possível. Ele não está falando se é possível, ele está falando, seja paciente. Quantas vezes nós explodimos com situações e queixas que são tão, às vezes, tão desnecessárias, porque a discórdia entre irmãos acontece, é verdade, e muitas vezes é necessária para que haja crescimento, né? É necessário que alguém fale uma coisa ou alguém fala outra, mas ele está falando de discórdias desnecessárias, coisas que não tem necessidade, coisas que não vale a pena. Seja paciente. A Bíblia fala que nós devemos suportar uns aos outros, né? É tanto no sentido de aguentar mesmo, e também no sentido de dar o suporte preciso. Então, Tiago, ele vem nos exortar, falar conosco sobre a nossa unidade, sobre a unidade dos irmãos, sobre quantas vezes, ao invés de sentar na roda do escarnecedor, podemos fazer coisas diferentes, como irmãos em Cristo, unidos em Cristo. Efésios, no capítulo 4, versículo 2, vai dizer, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, Tiago vem nos exortar de uma forma linda sobre esse tema, né? Ele vem nos exortar sobre algo que é tão profundo e necessário na nossa vida. E não é algo que ele vai nos dizer, ouça, põe no seu coração e seja abençoado. A palavra aqui, quando ele vem falar sobre isso, ele vai dizer, ouça, põe no seu coração, seja abençoado e abençoe quem está do seu lado. Abençoe as pessoas que te cercam, seja diferente. E nós precisamos começar a aprender a palavra de Deus em prática. Porque realmente é muito gostoso, os irmãos, quem já passou por experiência de ter uma situação extrema e ter agido com paciência. No momento pode ser difícil, no momento pode ser dolorido, no momento pode ser... Você acha que tem razão. E muitas vezes ter razão não significa que está certo. Ter razão e estar certo são diferentes. Muitas vezes eu posso ter razão em uma coisa, mas se eu tiver alguma atitude, estarei errado.